problemas que o dinheiro traz. Eu me lembro do meu primeiro dia de escola. Era o único a usar um chapéu de abas largas. Assim, meus novos colegas deram-me imediatamente o apelido, Chapéu de Padre. Isto me afetou muito. Eu era órfão e solitário, enfrentando pela primeira vez uma sociedade impiedosa, como é uma turma de escola, e com a necessidade de fazer uma adaptação difícil à sua lei. Sua lei é a do grupo, e todo aluno que se distingue do grupo por qualquer excentricidade torna-se rapidamente objeto de atenção. Eu me sentia envergonhado e culpado de não ser como os outros. Nesta idade, uma criança é tremendamente sensível à vergonha da pobreza quando ela se compara aos colegas mais bem vestidos e que podem comprar bombons e brinquedos diferentes. Já escutei inumeráveis e pungentes reclamações daqueles que sofreram a miséria na sua infância e todas as afrontas que ela desencadeia. Uma mãe, abandonada por seu marido, tem uma dívida tão grande no armazém que não ousa ir lá mais. No entanto, é preciso alimentar as crianças. Então, envia sua filhinha. Esta sabe o que a espera e, antes de qualquer coisa, se recusa. Porém, a mãe a repreende. Ela se sente culpada por desobedecer e vai. Você tem dinheiro? Pergunta-lhe o dono do armazém. Volte então para apanhá-lo em casa. Não lhe darei nada se você não tiver dinheiro. A menina não pode responder nada. Vai embora, chorando. Um terrível sentimento de culpa enche o seu coração. Ela se sente culpada por não ser como as outras meninas, que vão ao armazém. Sente-se culpada por ser pobre. Ela vagueia pelas ruas, remoendo ainda a culpa atroz que sentirá ao ver a sua mãe chorando ou prevendo a repreensão que sofrerá quando entrar em casa de mãos vazias. Não é somente com o homem do armazém. Mesmo as generosas mulheres da igreja que trazem seus embrulhos de roupas e mantimentos, por sua atitude, por suas palavras, por seus gestos, incutem, sem se dar conta, 1000 sentimentos de culpa no coração da menina. Elas têm uma maneira de lhe dizer: não vá comer tudo de uma só vez. Sua mãe é muito pobre, é preciso que isto dure muito. Ou ainda, à mãe: nós pensamos que seria mais útil trazer para as crianças algumas roupas velhas no lugar de brinquedos. Isto se repete durante toda a vida. Quanta gente não ousa ir à igreja porque tem apenas roupas velhas e não suporta o olhar de desprezo ou de condescendência ou de piedade das pessoas de classe média em suas melhores roupas domingueiras? Certamente, estes últimos são os culpados, e não os pobres, que fazem papel de culpados e se sentem assim, quando os outros os saúdam cerimoniosamente, todos compenetrados do mérito de sua piedade. Ninguém fica insensível ao julgamento que nos espera na sociedade. Se somos silenciosos, nos chamam de indiferentes. Se falamos muito, nos qualificam de pretensiosos. Uma mulher que use roupas clássicas será criticada com desprezo como sendo antiquada. Se usa roupas mais ousadas, julgam-na uma aventureira. Todos os convidados estão com roupa de gala, e você não sabia. Você é o único traje esporte. Se é rico, eles admirarão a sua simplicidade e pensarão que você quis estar à vontade. Mas se você é pobre, eles o tratarão rudemente. Se por um erro inverso você é o único a estar em traje de gala, você também ficará embaraçado. O problema, então, não está tanto na pobreza ou na riqueza, mas na inevitável comparação mútua entre os homens. Tão profundamente enraizado na alma humana. A ideia de que o pai de família deve ser o sustentador de sua família, apesar da evolução dos costumes. Todas as discussões sobre as finanças domésticas são carregadas de culpas mais ou menos conscientes, muitas vezes carregadas de veneno. Quando uma mulher fala do custo de vida, seu marido se torna nervoso e aborrecido, porque ele sente nas queixas dela como uma espécie de censura. Ele foge de qualquer diálogo com ela acerca do orçamento. Dá-lhe uma soma que sabe ser insuficiente e lhe diz para fazer o possível. Ele fecha os olhos ao problema, mas fica com a consciência doendo. Frequentemente, ele nem lhe diz o quanto ganha, com medo de incitá-la a gastar, ainda que ele esbanje mais dinheiro do que admitiria em prazeres desprezíveis. Pode se queixar constantemente de falta de dinheiro e mesmo assim gastá-lo tolamente.
Outros maridos só o dão resmungando, gota a gota. Sem cessar, suas mulheres têm que estar pedindo, sempre mal acolhidas, se bem que elas terminam por experimentar um verdadeiro sentimento de culpa ao pedir, como se fosse culpa sua que as crianças cresçam tão depressa e gastem tantos sapatos. Há muitas esposas que não têm outra saída a não ser enganar os maridos nas contas para dispor do necessário às suas necessidades pessoais. Uma transparência financeira total entre os cônjuges é muito rara, e as mentirinhas mútuas são sempre carregadas de culpa. Cada parte tem medo de um julgamento crítico de seu cônjuge sobre suas próprias despesas. Por educação e por complexo, gasto mais do que minha mulher. Assim, logo que ela aprova uma despesa, me apresso em considerá-la como legítima. Deste modo, coloco sobre a minha mulher uma responsabilidade que eu injustamente tiro de sobre meus ombros. Como na organização do tempo, nós todos sentimos que a autenticidade de nossa submissão a Deus se efetua diariamente e de forma concreta em nossas decisões financeiras. Aqui também somos rápidos em dizer que tudo o que possuímos pertence a Deus, que nós não somos os proprietários, mas os administradores. Este pensamento, por mais justo e sincero que seja, pode servir às pessoas ricas para acalmar a dor de consciência que sentem em relação à sua riqueza. Pode ser muito cômodo, ou, ao contrário, caso seja consciencioso, muito angustiante, considerar-se como o administrador dos bens de um proprietário distante, de quem se recebe as ordens de uma maneira confusa. Honestamente, é preciso confessar que é bem difícil, na prática, julgar a vontade de Deus no emprego do nosso dinheiro. Assim, o dinheiro é fonte de inúmeras culpas, e de culpas contraditórias. Tem-se vergonha de ter falta dele, mas tem-se vergonha também de possuí-lo, de ganhá-lo. Muitos médicos têm me confessado não poderem cobrar contas elevadas sem um sentimento de culpa. Se o doente não se curou, está se cobrando por um serviço inútil. Se o doente ficou bom, é quase pior. É como barganhar o serviço prestado, o que eleva o seu preço. Assim, muitos médicos encarregam suas secretárias de cobrar os honorários elevados. Outros me disseram que se tornaram médicos missionários ou médicos de empresas para se livrarem dos problemas de honorários, ou abriram uma clínica para que seu preço fosse incluído dentro do preço global da estadia. Daí também a participação dos médicos na criação de tabelas oficiais que têm sido adotadas para todo tipo de tratamento. Isto os livra de toda a responsabilidade pessoal na fixação de seus honorários e de toda a reivindicação dos doentes, separados dessa forma dos médicos por um regulamento impessoal. Porém, isso tira também da medicina o seu caráter de relação pessoal, tornando os pacientes em casos e os médicos em funcionários. Em Genebra, meus colegas conseguiram salvaguardar, ao preço de duras lutas e de vivas críticas, um regime relativamente liberal. Mas então, se o médico tem escrúpulos de cobrar normalmente os seus honorários de um doente pobre, cuja doença leva ainda a maiores dificuldades financeiras, e se ele trata gratuitamente, como acontece muitas vezes, ele se sentirá com a consciência culpada em relação à sua própria família. Isto acontece em todos os setores. Um empregado consciencioso sente um peso na consciência por pedir um aumento que ele não tem certeza de merecer totalmente, e lhe pesa na consciência sua mulher se contentar com o salário que lhe impõe restrições e economias. Ele passeia na cidade com ela admira um lindo vestido em uma vitrine e quer fazê-lo compartilhar de sua admiração. Olhe, que vestido maravilhoso! Ele nem olha. Toma esta exclamação por uma censura. Ele tenta levá-la para outro lugar e compra-lhe um ramalhete de violetas como um tipo de compensação por não lhe comprar o vestido. Muitas vezes a mulher trabalha e ganha e compra bonitas roupas com seu próprio dinheiro. Neste caso, seus filhos ficam soltos na rua ou sozinhos em casa quando voltam da escola. Eles devem abrir sozinhos a porta da casa sem serem acolhidos por ninguém. Assim, novamente, o marido tem um sentimento de culpa,
Assim, é muito importante para o casal pelo menos procurar uma orientação diária juntos, por meio de calma comunhão com Deus. Mas precisamente os fatores psicológicos que mencionei privam muitos casais da calma necessária a esta procura do plano de Deus, quando eles discutem sobre o dinheiro. Pode-se também pedir conselho a um pastor ou a um amigo. Porém, me parece que Sartre não errou quando disse que nós escolhemos o nosso conselho pela escolha de nosso conselheiro. Nós quase sempre podemos prever quem aprovará os nossos projetos e quem nos dissuadirá deles. Numa ocasião, tive uma experiência interessante a este respeito. Falávamos, minha esposa e eu, na ocasião, em levar as crianças em um cruzeiro pela costa Dálmate e a Grécia. Tal despesa seria legítima? Mais particularmente, estaria dentro da vontade de Deus? Pode-se discutir interminavelmente consigo mesmo, lidar com 1000 argumentos plausíveis, sem apagar de todo uma dúvida interior. Pareceu-nos também, em nosso raciocínio, que se submetêssemos o caso a um amigo do mesmo meio social que o nosso, este controle não teria nenhum valor. E eu estava, naquela ocasião, muito ligado a um grupo de operários de uma fábrica na vizinhança. Fui à casa de um deles à noite, levando comigo todas as minhas contas domésticas, todos os meus avisos bancários e minhas declarações de imposto de renda. Com seu encorajamento, fizemos o nosso cruzeiro, mas jamais esquecerei a magnífica noite que passei com este amigo. Nós somos, com efeito, sempre bastante reservados e raramente transparentes, pouco inclinados a nos abrir de fato sobre os nossos problemas financeiros, mesmo com bons amigos, e principalmente com aqueles que nos parecem menos privilegiados do que nós. Vê-se, assim, grandes chefes sindicalistas que escondem dos operários o conforto e o bem-estar que eles adquiriram servindo à causa dos operários. E justamente esta falta de transparência a fonte de um sentimento de culpa. Então, a sociedade inteira se organiza para tentar diminuir essas culpas que estão inexoravelmente ligadas aos privilégios da liberdade. Os salários são fixados por contratos coletivos e a promoção se torna automática com o tempo de casa. Eu não critico este progresso que atenua um pouco a terrível culpa das injustiças sociais. Assim como há uma culpa na miséria, há também uma culpa na propriedade que se desenvolveu à medida que a voz da miséria se tornou mais audível. Mas toda esta legislação social que o proletariado arrancou da burguesia e que até hoje é tão cruelmente insuficiente, é como um véu muito transparente jogado sobre a consciência pesada dos privilegiados. Os barulhentos testemunhos da injustiça social são abafados de modo a se poder desfrutar os bens de consumo mais à vontade. Um certo sentimento de culpa é inerente a todo privilégio, mesmo quando este é merecido. Um empregado de confiança sente isto em relação a seus colegas, quando seu chefe, que o aprecia, confia-lhe as mais altas responsabilidades. Uma moça a quem se pede para cantar na igreja no Natal também se sente assim em relação a uma amiga que gostaria de ter sido convidada no seu lugar. Toda a inveja e todo o ciúme dos outros desperta em nós uma consciência culpada. Da mesma maneira, em um mundo onde todos devem trabalhar, quem não trabalha adquire um sentimento de culpa. Porém, tenta escondê-lo como puder, fazendo-se agradável a todos. O mesmo mecanismo ocorre com as pessoas que ganham muito dinheiro ou o ganham muito facilmente e que se absolvem dando generosas doações às igrejas, às obras sociais ou financiando bolsas de estudo. Nós encontramos também um vivo sentimento de culpa em mulheres que foram mimadas por seus maridos e vice-versa. Assim, o que separa os homens não é somente a diferença de suas condições, nem somente a inveja que esta suscita nos menos privilegiados, é também o fato de que esta diferença desperta nos mais privilegiados uma consciência pesada que perturba o seu prazer. Por um curioso paradoxo, o empregado que merece plenamente a promoção que recebeu, mas que não a solicitou, fica mais embaraçado perante seus colegas do que um outro que, sem escrúpulos, sabiamente manobrou tudo para chegar lá por meios mais ou menos duvidosos.
Talvez vocês estejam pensando que me contradisse, que esteja confessando existir pessoas sem escrúpulos, sem culpa. Eu emprego esta expressão como todo mundo, mas é somente um modo de falar. Não pensem que aquele oportunista esteja na verdade isento de culpa. Vejam como ele tem necessidade de explicar a sua conduta, de depreciar os outros e de se justificar, de ser acreditado diante dos outros, bem como perante si mesmo, de propor aos outros, como também a si mesmo, uma versão corrigida que o exonera de toda e qualquer culpa. Os que são aparentemente sem escrúpulos são pessoas que recalcaram os seus escrúpulos para o subconsciente. Sinto-me mal em estar tão sadio quando há tantos doentes, em ser feliz quando há tantos infelizes, em ter dinheiro quando tantos têm falta, de ter uma vocação interessante quando tantos suspiram sob o peso de um trabalho que detestam, e até mesmo de ter experimentado a mão de Deus e ter sido iluminado pela fé, enquanto tantos sofrem na angústia, no isolamento e na obscuridade. Eu conversava sobre isto recentemente com um de meus colegas, um psiquiatra. Com um sorriso leve e cheio de boa vontade, ele me disse: "Eu sou o seu amigo, mas devo também ser um pouco o seu médico." Ele queria dizer gentilmente que achava meus sentimentos de culpa verdadeiramente mórbidos. E eu não o contesto. Vocês talvez pensaram da mesma maneira lendo até aqui. Ele me explicou o seu pensamento. Você sofre de uma deformação do senso de responsabilidade. Nós não somos responsáveis pelo mundo inteiro, mas, mais modestamente, por um pequeno círculo imediato. Se nós somos fiéis nestes limites, podemos ter a consciência tranquila. De um só golpe, eis-me carregado de uma nova culpa. É bem verdade que há o orgulho de se sentir assim responsável pelo mundo inteiro e por todas as suas injustiças. O farisaísmo também me espreita. A gente pode emocionar-se com os indianos que morrem de fome, sem perceber misérias que estão mais próximas de nós, as quais se poderia remediar. Mas estas observações confortadoras não me bastam. Pouco depois eu recebi uma carta de um amigo estrangeiro. Acabo de aprender, me escreveu ele, que, segundo as estatísticas, uma boa parte da humanidade é subnutrida. As riquezas terrestres são mal distribuídas. Fico então embaraçado quando como ou quando durmo em uma cama. Eu nem ouso mais me distrair no domingo ou feriados. Por certo, meu amigo psiquiatra poderia dizer a ele, como fez a mim, que está doente. Mas existe também outra doença, uma doença universal, um imenso recalque da consciência. Se há tanto sofrimento no mundo, não seria justamente porque muita gente boa, que é honesta e até conscienciosa nas suas responsabilidades cotidianas, se tranquiliza facilmente dizendo que estes sofrimentos longínquos, em tão grande escala, escapam ao seu raio de ação? Eles se persuadem que não podem fazer nada quanto a isso. Assim continuam existindo iniquidades gritantes, devido a uma espécie de cumplicidade universal. De tempos em tempos, um profeta surge e remói a consciência de todos. Ele desperta uma culpa que tinha sido recalcada em inúmeros corações. Ele alarga de novo o sentido de responsabilidade e obtém reformas que se acreditavam impossíveis. Ouvindo um profeta como este, muitos homens se lembram de repente da história de Pilatos, que lavou as mãos na presença da multidão para marcar bem os limites formais de suas responsabilidades. "Estou inocente", disse ele. Mas esta cerimônia teatral não livrou Pilatos de sua consciência pesada. E nós percebemos isso depois porque ele mandou colocar sobre a cruz a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Assim, muita gente que se sente culpada em permanecer covardemente inerte diante das injustiças do mundo só se libera através de vãos protestos verbais. Há tantas injustiças, crimes e sofrimentos no mundo que nós todos sentimos, conscientemente ou não, esta culpa generalizada que meu amigo qualificou de mórbida, a menos que nós adquiramos uma outra culpa, a de não nos solidarizarmos com as responsabilidades dos outros. Em uma teoria de responsabilidade limitada, a confissão da nossa impotência diante de tanto mal não pode verdadeiramente nos satisfazer. É necessário uma outra resposta. Meu amigo sentiu isto bem claro, e nossa conversa rapidamente passou para outro assunto. "O que você faz da graça de Deus?", perguntou-me ele então. "É justamente porque tenho uma consciência profunda de nossa culpa e de sua extensão", disse-lhe, "que tenho também uma consciência profunda da graça, nossa única esperança.
E, tudo bem então, ele me disse. Onde fica então o limite da cumplicidade? Este é um outro problema frequentemente bem delicado. Muitos empregados, secretários e vendedores abriram-se comigo sobre tais questões de consciência. Eles sabem que seus patrões enganam clientes ou sócios nos negócios. Devem eles executar as ordens que eles sabem que são desonestas? Às vezes se arriscam a falar com o patrão, que geralmente acata mal esta intromissão de um subalterno em assuntos que não competem a ele e dos quais, de fato, ele não tem muita informação. Eu me lembro sempre de uma moça que trabalhava em uma farmácia. Certa vez ela percebeu que estava entregando um produto abortivo a uma mulher grávida. Chocada, ela se abriu com seu patrão. Mas, muito calmamente, este lhe disse que ela devia somente executar as ordens dos médicos e não discuti-las. O que eles prescreviam era problema deles e não dela. Ela desistiu de sua carreira na farmácia. Na realidade, quaisquer que sejam as boas razões que possamos invocar para nos defender, nós nos sentimos sempre culpados das faltas dos outros. Um senso de solidariedade humana está profundamente arraigado na alma de cada um. Sentimos isso mais vivamente quando se trata de alguém próximo. Se seu irmão recebe honra por um ato de heroísmo, você fica orgulhoso disto também, embora não tenha participado do acontecimento. Porém, se este mesmo irmão praticar um ato vergonhoso, você também sentirá vergonha, mesmo que aparentemente não tenha nenhuma cumplicidade no caso. Assim, vemos pessoas que guardam durante toda a vida uma vergonha social adquirida na infância, porque o seu pai faliu, ou porque seus pais se divorciaram. Seus colegas de escola lhe viraram as costas, e estas crianças sentiram como culpa essa desonra familiar. Se nós conseguirmos esquecer por nós mesmos a solidariedade que nos liga ao nosso próximo, o mundo saberá nos lembrar disso. Nós sentimos também esta solidariedade no plano nacional. Se o governo federal cometesse uma falta grave na política interna ou externa, seria inútil condená-lo. Uma culpa recairia sobre mim, mesmo se eu fosse a primeira vítima desta falta. O zelo que tenho, se sou da oposição, em criticar o governo, tem sua fonte exatamente nesta viva necessidade que encontro de colocar sobre ele uma culpa que me toca. Dessa forma, se eu ler no jornal que um compatriota cometeu um crime na Venezuela, eu sinto uma espécie de vergonha. Mas será que devo me sentir responsável por outras nações? Guardo a esse respeito uma recordação bem viva. Foi na Alemanha, logo depois da guerra, em um encontro médico. Os transportes estavam ainda desorganizados e um conferencista que devia falar sobre a morte não conseguiu chegar. Nós combinamos substituí-lo, um teólogo, um colega alemão e eu. É preciso falar dos campos de concentração, disse meu colega, e dos médicos que aceitaram ser instrumentos de morte. Bom, disse-lhe eu, você é que deve tratar deste assunto. Sou suíço. Falarei sobre outra coisa. E ficou decidido assim. Porém, à tarde, no meu quarto, percebi de repente que esta frase que havia pronunciado estava carregada de farisaísmo suíço. Ela se assemelhava ao "isso vos pertence" de Pôncio Pilatos. Dava a entender a meu colega que, porque ele era alemão, se bem que ele tinha sido perseguido e mesmo arruinado pelos nazistas, era mais solidário que eu com os médicos assassinos. Fiquei perturbado. Levantei-me e fui acordar o meu colega para lhe pedir perdão. A extensão dessas responsabilidades coletivas aumenta mais e mais. Onde está o limite? Não há limite. Nós temos a consciência pesada diante de nossos filhos por deixá-los em um mundo tão inquietante. Muitos físicos, diante das ameaças das armas atômicas, são despertados brutalmente para uma compreensão geral das responsabilidades do homem de letras. Uma percepção que as belas teorias sobre a neutralidade da ciência antes abafaram. Quanto mais desconhecido é o réu para mim, mais facilmente posso enganar a mim mesmo e me convencer de que seus problemas só dizem respeito a ele. Mas este movimento de desassociação me parece honestamente com uma espécie de demissão culposa de minha vocação humana, cuja dignidade reside no seu senso de responsabilidade. É o caso também de um líder quando se dá conta das consequências de seus atos e que inocentes podem pagar por seus erros. Assim, Davi fez o recenseamento do seu povo para se orgulhar do seu poderio, o que desagradou a Deus. Quando a peste se espalhou pelo país, Davi clamou: "Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram?"
Segundo Samuel 24:17. Quanto mais se purifica este senso de responsabilidade, mais se aviva a culpa que experimentamos de todo o mal que há no mundo. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Exclama Paulo. 2 Coríntios 11:29. Pedro fala de Ló, o justo, que tanto se afligia com a vida dissoluta dos pagãos, seus contemporâneos. 2 Pedro 2:8. Deve-se citar aqui as belas passagens do profeta Ezequiel, que se sente escolhido como uma sentinela responsável pelos pecados dos outros. Ezequiel 3:16-21, 33:1-11. Ou ainda Arão, que na função de sacerdote leva diante de Deus todas as iniquidades do seu povo. Mas é em Jesus Cristo que este senso de responsabilidade por todos os homens se estende até o infinito. Nós o sentimos em todas as suas atitudes, quando ele chora sobre Jerusalém e seus crimes, Mateus 23:37, quando ele contempla a multidão parecida com ovelhas sem pastor, Mateus 9:36, quando ele evoca o sofrimento do pastor pela menor das suas ovelhas desgarradas, até que a encontre, Lucas 15:4. Quando ele acrescenta misteriosamente que há ainda outras ovelhas que não são deste aprisco e que haverá no final um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Nós percebemos isto sobretudo vendo-o caminhar para a cruz. Ele, o inocente, carregado com a culpa de toda a humanidade, como Isaías havia profetizado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, levou sobre si o pecado de muitos. Isaías 53, 5-12. Assim, a vida espiritual e o ministério espiritual, longe de tornar mais leve o fardo da culpa, aumentam ainda mais a carga. Além disso, não se trata, como em Jesus Cristo, do peso da culpa dos outros somente. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais experimentamos a sua graça. E quanto mais experimentamos a sua graça, mais descobrimos faltas em nós mesmos que não distinguíamos antes, e mais sofremos por isso.